أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco mais uma vez no programa As Chaves do Paraíso. Nós que sempre procuramos trazer a você informações sobre a religião islâmica, informações verdadeiras sobre o fundamento da religião, essa que é a religião que mais cresce no mundo inteiro, graças a Deus, também no Brasil. O Islã é uma religião que tem fundamentos, que tem princípios. São eles que norteiam a vida do crente, dando-lhe sentido na relação com o sagrado, orientando sua conduta nesta vida e na outra. São esses princípios, adicionalmente, que dão a identidade ao muçulmano, caracterizando a sua fé e indicando o caminho a ser tomado, inclusive nos atos de adoração. São esses princípios, aliás, que fornecem os fundamentos sobre os quais os atos de adoração estão fundados. Hoje, nós falaremos sobre esses princípios que constituem a base sobre a qual está assentado tudo aquilo que poderíamos caracterizar como o edifício da religião islâmica. Em árabe, denominamos esses princípios como usul ud-din, ou seja, as raízes da religião. O princípio primeiro da religião islâmica é a unicidade de Deus, que chamamos em árabe at-tawhid. Os muçulmanos creem que Allah é uno. Ele, subhanahu wa ta'ala, não possui copartícipe ou filhos. Ele é o começo e o fim. É onipotente, onisciente e onipresente. O Alcorão diz que ele está mais próximo de nós do que nossa veia jugular, mas não pode ser visto com os olhos ou abarcado pelo intelecto humano. Em uma súplica célebre, o Imam Ali alayhi salam diz: ó Deus, certamente que peço a Ti pelo Teu nome, em nome de Allah, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Ó possuidor da majestade e esplendor, ó vivente, ó subsistente, ó eterno, não há divindade além de Ti. Na sequência, temos outro princípio, que é a justiça divina, ou em árabe, al-adl. Entre os atributos divinos, os muçulmanos colocam grande ênfase em sua justiça. Todos os muçulmanos creem que Deus é justo, que Deus nunca comete injustiça alguma contra seus servos e que Ele nunca oprime ninguém. Esta característica está claramente expressa no Alcorão, que diz: no seu livro sagrado, Deus também afirma: além da importância da justiça divina em si mesma, a outra razão para a ênfase neste dogma por parte dos muçulmanos é que os acharitas, um grupo de teólogos sunitas, creem que os atos corretos ou equivocados não possuem nenhum critério inerente. Bom é aquilo que Deus faz, ou tudo o que é ordenado por Deus. Portanto, tudo o que Deus faz ou ordena é bom e justo por definição. Eles creem que se Deus requeresse de nós mentir, então mentir se tornaria algo bom. E se Deus enviasse as pessoas piedosas ao inferno, então Ele estaria agindo com justiça. Claro que eles não creem que Deus cometa esses atos, não porque eles sejam incorretos em si mesmos, mas porque, na prática, Ele disse que esses atos são incorretos. Os acharitas também creem que os seres humanos não possuem livre vontade e que é Deus quem cria os seus atos sem que eles tenham nenhum papel nesse aspecto. Os seres humanos são apenas receptáculos dos atos divinos.
os xiitas e alguns outros teólogos sunitas, tal qual os mu'tazilitas, creem que o bom e o mal, o correto e o errado, seguem critérios inerentes e que há critérios racionais para os juízos morais. Em outras palavras, eles creem no bem e no mal intrínsecos. Creem que, efetivamente, existe uma diferença entre, por dizer, justiça e opressão, e não é arbitrário que Deus nos tenha ordenado ser justos e não oprimir ninguém, inclusive os nossos inimigos. Eles creem também que os seres humanos são livres e responsáveis por seus atos. No entanto, enquanto os mu'tazilitas creem que as pessoas possuem controle total sobre seus atos, os xiitas acreditam que a liberdade e poder dos seres humanos são limitados. Assim, Deus possui total autoridade sobre os seus atos. Essa característica foi expressa pelo imã Ja'far as-Sadiq, que afirmou: não há determinismo nem delegação absoluta de poder, sendo que a posição real se encontra entre esses dois extremos. Essa ênfase no tema da justiça divina não tem um papel apenas no aspecto teórico. Na realidade, devemos ver o tema da justiça divina como um aspecto fundamental do Islã, ao ponto de chamarmos sempre também a implementação do princípio da justiça em escala social. Muitos movimentos revolucionários islâmicos, como a Revolução Iraniana de 1979, sempre invocaram esse princípio. Chegamos aqui a um outro princípio fundamental do Islã, que é a profecia, ou em árabe, an-nubuwa. Deus criou a humanidade sabiamente e com um propósito determinado. Ele outorgou ao homem o intelecto e o livre arbítrio para encontrar seu caminho até a perfeição e a felicidade. Ademais, complementou o intelecto humano com a revelação divina. Por meio de sua sabedoria e justiça, não deixou nenhuma pessoa ou parte do mundo sem um guia. Sim, enviou profetas a todas as comunidades para instruí-las e guiá-las. O primeiro profeta foi Adão, alayhi salam, e o último foi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. A partir do que indicam os ahadith, ou ditos proféticos, os muçulmanos acreditam que houve 124.000 profetas em toda a história da humanidade. Entre os que foram mencionados no Alcorão, encontramos Adão, Noé, Abraão, Ismael, Isaque, Ló, Jacó, José, Davi, Salomão, Zacarias, João Batista e Jesus, que a paz esteja com todos eles. Entre todos, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad tiveram uma missão universal e trouxeram novos códigos de leis. Eles são chamados Ulul Azam, ou os que possuem determinação. E os muçulmanos devem crer nos livros sagrados que foram revelados antes mesmo do Alcorão, como os Salmos de Davi, os livros revelados a Abraão e a Moisés e o Evangelho revelado a Jesus, que a paz esteja com ele. Os muçulmanos que seguem a escola xiita de pensamento creem que todos os profetas foram necessariamente infalíveis, imaculados e isentos de pecados, tanto antes quanto durante a sua missão. Os muçulmanos sentem um grande amor pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eles veem no profeta Muhammad o modelo perfeito da total confiança de Deus, suma devoção a Deus, sincera obediência à vontade divina, o de mais nobre caráter e uma misericórdia e clemência para toda a humanidade. Estar capacitado para receber a revelação divina requer que a pessoa possua uma atitude muito elevada, além de disposição e, ademais,
para estar capacitado para a revelação mais perfeita, requer-se, está claro, a mais elevada de todas as capacidades. Os muçulmanos creem na instituição do imamato como uma continuação da profecia. Em árabe, o termo imam significa literalmente líder, quem está à frente. Um imam, na terminologia geral, pode ser bom ou mau, e o alcance de sua liderança pode ser muito amplo, tal como dirigir toda uma nação, ou limitado, como dirigir congregações em uma mesquita. Na crença xiita, o imam, em seu sentido mais preciso, é a pessoa que está a cargo de todos os assuntos políticos e religiosos da nação islâmica. Mais exatamente, o imam é a pessoa que foi designada por Deus e apresentada pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, indicado pelo imam precedente, por meio de uma designação específica, nas, para guiar a comunidade muçulmana, interpretar e proteger a religião e a lei, a Sharia, e guiar a comunidade em todos os assuntos. O imam é o representante de Deus na terra e o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele deve ser imaculado e possuir conhecimento divino tanto do significado esotérico, com X, ou seja, mais externo, quanto esotérico, com S, ou seja, mais profundo do Alcorão Sagrado. A escola de pensamento islâmico xiita duodecimana, que constitui a grande maioria dos muçulmanos xiitas no mundo, creem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi sucedido por 12 imames, sendo o último deles o imam Mahdi, que Deus apresse o seu desvelamento. A crença em um Salvador, no nosso caso o imam Mahdi, Ajalallah Farajahu Sharif, é compartilhada pela maioria das religiões. No Islã, a ideia de um Salvador é apresentada de maneira muito bem fundamentada na doutrina do Mahdi, ou seja, daquele que é guiado, que se levantará com bênçãos divinas e preencherá a terra de justiça, depois de ela ter sido dominada pela injustiça e opressão. A ideia de um Salvador ou de um bom final para o mundo é indicada em muitos versículos corânicos e hadith, ou ditos proféticos. Na surata número 28, Al-Qassas, versículo 5, lemos: E quisemos agraciar os submetidos na terra, designando-lhes imames, e os constituímos como herdeiros dela. Então, é fundamental que nós creiamos também nos imames. O imamato, ou crer no imamato, é um sinal de crença também na imensa clemência e misericórdia de Allah. Porque Deus não criou o homem para que o homem ficasse largado na natureza, fazendo o que bem entendesse da sua vida. Não. Deus se preocupa com o ser humano. E por isso, além dos profetas, Ele nos manda os imames. Seguir os imames, os seus ensinamentos, aquilo que eles nos dizem, aquilo que eles nos mandam não fazer, e também seguir as orientações e interpretações que eles fazem da Escritura Sagrada, é um dever de todo muçulmano e de toda a muçulmana. É óbvio, porque se nós temos, por exemplo, um problema de saúde, nós vamos procurar um especialista que conheça e possa atender e nos curar daquele mal. Se nós quisermos construir uma casa, nós vamos procurar um engenheiro, que é alguém especializado, que estudou e que conhece a arte e a ciência da construção, para que a casa não caia e ofereça conforto para os seus ocupantes. Da mesma forma, quando nós buscamos uma orientação em relação à religião, nós buscamos os ensinamentos daqueles que são os melhores nessa área, que tiveram não só inspiração divina para desenvolver esta tarefa muito importante,
mas também estudaram muito, se dedicaram ao entendimento perfeito das Escrituras e das leis divinas. Por isso, seguir os imãs e crer no imamato como uma base da religião é um fundamento essencial da crença islâmica. Mas um outro aspecto importante, e aí nós terminamos com o 10º aspecto de falar sobre as bases da religião islâmica, é a ressurreição, em árabe, al-mi'ad. Por que crer na ressurreição é tão importante? Podemos dizer que a ressurreição é o complemento fundamental da crença religiosa, porque, afinal de contas, a ressurreição nos dá a clara noção da recompensa por tudo aquilo que fizemos nesta vida, ou do castigo pelas más obras, pelos maus pensamentos, ou pelo que de ruim o ser humano obrou. Nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida cotidiana em sociedade. Todas as sociedades humanas possuem leis. E essas leis trazem um regramento sobre a maneira correta de agir nos mais variados campos da nossa vida, no campo familiar, comercial, social, tributário, etc. E por isso, se nós infringirmos essas leis, se nós não agirmos de acordo com o que elas determinam, nós temos também um castigo. Então, além de um regramento sobre a nossa conduta correta, as leis trazem o aspecto da punição, da sanção àqueles que as transgridem. Na religião é a mesma coisa. Então, nós devemos saber que tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, neste mundo, terá sim uma recompensa se essas ações forem corretas, ou um castigo se essas ações forem incorretas. Podemos dizer que a crença na ressurreição e de que um dia nós teremos que prestar contas daquilo que fizemos nesta vida é fundamental também para que esta vida no mundo material seja uma vida correta. É uma interferência positiva da crença no além na nossa vida mundana, no nosso dia a dia. Não podemos passar por essa vida achando que somos apenas turistas, que podemos fazer o que bem entendemos e que nunca teremos de prestar contas pelo que fazemos aqui. Se o ser humano pensar e raciocinar desta maneira, acreditar que apenas aquilo que vale ao mundo material, então nós perdemos o sentido da vida e tudo passa a ser liberado. Se nós não temos que prestar contas a nada e a ninguém, tudo é permitido, tudo pode ser feito, para o bem e para o mal. Por isso, nós muçulmanos cremos que este 10º pilar fundamental, a crença na ressurreição, o al-mi'ad, é importantíssimo para a coesão social e também para que possamos ter uma vida de bênçãos e de prazeres no mundo eterno. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, chegamos ao final do programa de hoje, dando aquela orientação e fazendo aquele pedido para que você que tem dúvidas, críticas ou sugestões, nos escreva. O nosso e-mail você tem aí na tela, ibpr@ibpr.com.br. Não deixe também de consultar a nossa página na internet, www.ibpr.com.br. A nossa mesquita de Curitiba, a mesquita Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, também tem a sua fanpage no Facebook. É só você procurar lá por Mesquita Imam Ali. E se você tem interesse no escotismo, não deixe de consultar a fanpage do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC, que é ligado à sociedade muçulmana, mas não faz restrição nenhuma com relação à crença dos seus membros. Você que quer colocar o seu filho, sua filha no lubinho, no escoteiro, faça a sua consulta na página do GEBAC no Facebook, faça a inscrição, eu tenho certeza de que você vai gostar. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. صلوات على محمد صلوات
إلهي